Prever o futuro? Isso sempre pareceu coisa de ficção científica, né? Mas e se a gente pudesse usar os dados do passado para de fato enxergar o que está por vir? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como o machine learning transforma essa ideia em realidade. Pensa bem nessa pergunta. É algo que fascina todo mundo há séculos, não é? E o mais incrível é que hoje isso já não é só papo de filme. A verdade é que, com os dados certos, a gente está mais perto do que nunca de conseguir umas respostas bem interessantes. E não estamos falando de nenhuma bola de cristal, viu? A gente está falando de ciência de dados. A grande sacada é justamente essa: usar o machine learning para encontrar os padrões escondidos nos eventos do passado e, a partir daí, projetar o que pode acontecer lá na frente. Ok, e o conceito central por trás de tudo isso se chama análise de séries temporais. O que faz ela ser tão especial é que, nesse tipo de análise, a sequência dos dados não é só importante, ela é tudo. A ordem cronológica dos eventos é a peça-chave do quebra-cabeça. Beleza, para a gente sair da teoria e ir para a prática, a gente precisa das ferramentas certas. E no mundo do Python existe um verdadeiro kit de sobrevivência, um conjunto de bibliotecas que são a base de qualquer projeto de previsão. Vamos pensar nesse kit como um time. O Pandas é a espinha dorsal, sabe? Ele que organiza e gerencia os dados. O NumPy é um músculo, o motor que faz todos aqueles cálculos pesados rodarem rápido. Já o Scikit-learn, bom, esse é o cérebro, onde a mágica acontece, onde os modelos são construídos e aprendem de verdade. E para fechar, Matplotlib e Seaborn são os nossos olhos, as ferramentas que nos permitem visualizar e entender tudo o que está rolando. Certo, ferramentas na mão, agora o papo é estratégia. E aqui vai uma dica de ouro. Não existe um algoritmo bala de prata que resolve tudo. A escolha certa vai depender totalmente da cara do problema que a gente quer resolver. Olha só essa tabela, ela ajuda a gente a entender isso. Cada algoritmo é como um especialista numa área. O LSTM, por exemplo, é perfeito para problemas em que a ordem dos dados é super crítica, tipo fluxo de caixa ou preço de ações. Já o XGBoost, ele brilha quando a gente tem um monte de variáveis, um monte de características, como numa previsão de receita de uma empresa. O ARIMA é aquele clássico, ótimo para modelar dados mais instáveis, com preços que flutuam bastante. E tem também o Prophet, criado lá no Facebook, que é simplesmente fantástico para dados que têm vários padrões de temporada, sabe? Padrões diários, semanais, anuais e até feriados. No fim das contas, a escolha certa depende mesmo da natureza do desafio. Ok, já temos as ferramentas, já falamos das estratégias, então bora para o plano de ação? Construir um modelo de previsão não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, segue um roteiro bem claro, um processo que a gente pode quebrar em 4 grandes etapas. E o nosso fluxo de trabalho é esse aqui. Primeiro, a gente prepara os dados e cria as características. Segundo, divide esses dados do jeito certo. Terceiro, treina e ajusta o modelo. E por último, quarto passo, a gente avalia e finalmente faz a previsão. Agora, vamos mergulhar em cada uma dessas etapas para entender direitinho. E vamos começar com a etapa que, olha, é a mais importante de todas. É sério. Pensa nisso como a fundação de uma casa. Se o alicerce não for bom, a casa inteira desmorona. Aqui é a mesma coisa. A qualidade da previsão depende diretamente da qualidade da preparação dos dados. E o que isso quer dizer na prática? Bom, a gente vai carregar, limpar e organizar os dados históricos. Mas o pulo do gato mesmo está na engenharia de características. É aqui que a gente cria novas pistas para o nosso modelo. Por exemplo, a gente pode pegar uma data simples e extrair dela informações super úteis, como o dia da semana, se era um feriado ou não. E por fim, a gente padroniza tudo, ou seja, coloca todos os dados na mesma régua para garantir que nenhuma variável tenha mais peso do que deveria só por ter uma escala diferente. Vamos para a segunda etapa, então, e aqui, atenção total. Porque agora a gente vai falar da regra de ouro das séries temporais. É aquela regra que não pode, de jeito nenhum, ser quebrada. A questão é a seguinte: em séries temporais, nunca, jamais se divide os dados de forma aleatória. Por quê? Porque fazer isso seria como deixar o modelo colar na prova. Ele acabaria aprendendo com informações do futuro que na vida real ele não teria acesso. O único jeito certo de fazer isso é com a divisão cronológica. A gente treina o modelo com os dados do passado, até um certo ponto no tempo, e depois testa ele com os dados do futuro, simulando exatamente como as coisas aconteceriam no mundo real. Beleza, com os dados preparados e divididos do jeito certo, é hora de treinar o modelo. É aqui que o aprendizado acontece de verdade.
A gente basicamente alimenta o algoritmo com os dados do passado, e ele começa a identificar todos os padrões, as tendências, as sazonalidades, tudo que está escondido ali naquela sequência de informações. Depois de treinado, vem o teste de fogo, a avaliação. É a hora de ver se a nossa bola de cristal está funcionando bem. A gente usa aquele pedaço do futuro que a gente separou lá atrás para medir o quão preciso o nosso modelo é. Se ele passar no teste, aí sim ele está pronto para sua missão final: prever o futuro que a gente ainda não conhece. E tudo isso nos leva ao grande objetivo, a recompensa de todo esse trabalho. Porque no final das contas, a gente não está fazendo isso só para criar um gráfico bonito. O objetivo real é transformar dados históricos numa ferramenta poderosa para ajudar a tomar decisões melhores e mais inteligentes. E essa analogia da árvore é simplesmente perfeita, não acham? Pensa nisso. Um biólogo olha os anéis de crescimento de uma árvore e consegue ver os anos de seca, os anos de fartura, e a partir daí consegue ter uma boa ideia da saúde futura daquela árvore. É exatamente o que a gente faz com os dados. A gente olha os padrões do passado para construir um mapa do que pode vir pela frente. É literalmente transformar observação em antecipação. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Ter um mapa desses na mão, ter essa capacidade de antecipar eventos, seja no mundo financeiro, nas operações de uma empresa, onde for, isso vai uma vantagem estratégica gigantesca. Então a pergunta que fica não é só o que o futuro nos reserva, mas sim, com esse mapa em mãos, que futuro a gente pode decidir construir.